O Ministério da Fazenda vai retirar 1,4 bilhão de reais de fundos federais para compensar a decisão que revogou o aumento da alíquota do IOF. A pasta ainda estuda medidas para substituir outros trechos do texto. Está tentando se adiantar a lideranças do Congresso que trabalham pela derrubada de todo esse conjunto. Os detalhes na reportagem de Luciana Amaral. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, recebeu nesta quarta-feira a presidência dos 4 dos maiores bancos privados do Brasil e da Febraban. A equipe econômica defendeu as mudanças no IOF do ponto de vista fiscal e regulatório. Já os banqueiros mostraram um estudo indicando que as medidas poderiam aumentar em até 40% o custo do crédito no país. Esse é um dado que certamente sensibilizou o Ministério da Fazenda, que abriu um diálogo para que nós pudéssemos, então, constituir uma frente de trabalho, juntamente com a Febraban e o Ministério da Fazenda, para analisar alternativas. E é natural que a gente avance nesse debate sobre o que poderia ser uma alternativa a itens isolados desse ajuste no IOF. Embora a equipe econômica procure alternativas para evitar a derrubada das mudanças no IOF, uma ala do Congresso afirma que recuos pontuais na medida não serão suficientes. 10 frentes parlamentares se juntaram nesta quarta para pressionar o presidente da Câmara, Hugo Mota, a pautar um projeto que anula qualquer alteração no IOF. O grupo quer que o texto seja votado no plenário na semana que vem. E a gente não pode aceitar, né? Infelizmente, a gente sabe qual é o motivo disso. Se fosse algo ainda positivo para o país, mas não, é para tapar o rombo de um governo que gasta demais, que gasta errado. Hugo Mota e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, se reuniram à noite com Haddad. Antes do encontro, ambos criticaram o aumento do IOF. Alcolumbre subiu o tom e cobrou reciprocidade. Ele ressaltou que o governo tomou uma medida unilateral, portanto, que o Congresso agora também pode adotar a decisão unilateral de votar o projeto pela derrubada da iniciativa. A crise opôs o Ministério da Fazenda e a Casa Civil, que deram versões divergentes sobre o caso. Nesta quarta, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse que o embate sobre o assunto está encerrado. Encerrado. Daniel, a gente tem as principais lideranças do Congresso, os chefes das casas legislativas, neste momento, tratando da questão. O que você tem de última informação? William, estão reunidos na residência oficial de Davi Alcolumbre, presidente do Senado, e já para a gente mostrar a disposição com que cada lado foi para esse jantar, só contar já para começo aqui uma coisinha. O governo queria que esse jantar fosse ali na miúda, sem ninguém ficar muito sabendo, não. Um jantar reservado de Fernando Haddad, Hugo Mota e Davi Alcolumbre. Essa agenda foi convenientemente vazada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. Por quê? Porque uma coisa para o governo é lidar com os dois e tentar fechar um acordo. Os dois ali estão querendo jogar para os 512 deputados e para os 80 senadores, dizendo assim, olha, eu não vou trair a confiança de vocês, não. Esse debate aqui, o governo não vai vencer sozinho comigo, não. Isso, para mim, sinaliza que é uma tendência de colocar em votação. William, as declarações hoje do Alcolumbre e do Hugo Mota mostram uma situação mais difícil para o governo, né? Eles já ajudaram o governo, eles estão ajudando o governo. Porque esse decreto já poderia ter sido pautado, o PDL, e o IOF ter sido derrubado, né? Se for considerar a pressão, a maioria parlamentar que tem nesse sentido, a mobilização do setor privado, e quando junta o setor privado com o setor político, ninguém segura. Historicamente foi assim. Esse episódio está me lembrando muito a queda da CPMF, 2008, 2009, no governo Lula, pelo Senado Federal, e era um governo popular. Na época, o Lula no auge, né? 2008, 2009. Agora não é um governo popular, né? As pessoas nas ruas, pelo menos, estão comentando isso, porque a oposição está muito bem articulada, o setor privado também, a Câmara também, e a própria base, né? Então, eles já estão ajudando. E eles deram declarações agora que eu considero fortes, dizendo ali nas mensagens da política, né, o significado da política,
que o Executivo tomou uma medida sozinho, usurpando o poder do Poder Legislativo. Isso o Davi Alcolumbre falou. Então, assim, eles estão segurando, estão no limite já. A não ser que o Haddad, que está lá na residência oficial, a Gleisi Hoffmann, que está lá, o líder do governo no Congresso, Randolfo Rodrigues, tenham que ter 1000 bons argumentos para evitar que o Hugo Mota paute amanhã o requerimento de urgência do PDL para derrubar a IOF na segunda-feira. A não ser que tenha excelentes argumentos, está muito difícil segurar. Bom, o Daniel e você trouxeram para a nossa audiência a ideia do que se articula do ponto de vista do mundo político, como é que as forças estão jogando. Agora, há uma questão parada no ar. Vai que vão tapar o buraco. Então, como é que vão tapar o buraco? Então, veja, hoje apareceu uma solução de fazer saques nos fundos federais, né? E vão conseguir tirar lá pouco menos de R$1,5 bilhão na conta da própria Fazenda, do próprio Ministério. Eles estão perdendo 2 bilhões com o recuo do IOF sobre os fundos de investimento e vão ter que buscar outros tantos a depender de qual vai ser o próximo recuo. A grande expectativa é que o próximo recuo, William, seja do aumento do IOF sobre uma operação chamada de risco sacado, que é uma operação de antecipação de recebíveis feitas entre compradores e vendedores, né? Empresas e seus fornecedores, que no final é o que garante fluxo de caixa para as empresas, né? E aqui eu estou falando de pequenos e médios empresários. As grandes empresas, elas se financiam, fazem uma operação grande por ano. Os pequenos, que precisam de capital de giro, que precisam de fluxo de caixa, fazem várias operações. E aí iam tomar o IOF na cabeça. Um monte, um seguido do outro. Então, essa conta dos 40% feita pela Febraban é isso. O cara vai tomando capital de giro a cada 2, 3 meses ou vai fazendo o risco sacado para manter fluxo de caixa na sua empresa, né? E vai acumulando, a gente fazendo reforma tributária para acabar com o imposto cumulativo e vem o governo e cria um imposto que faz exatamente isso numa conta sensível para o funcionamento das empresas. Agora, William, mais assustador do que como governo, qual será a solução que eles vão encontrar é imaginar que o Ministério da Fazenda tomou essas decisões sem ter noção do impacto. Tomou a decisão sobre taxar fundo de investimento lá fora e tomou a decisão de taxar a operação que faz fluxo de caixa para as pequenas e médias empresas, micro e pequenas empresas do Brasil, de setores que mantêm a economia girando o tempo inteiro. Isso é que é assustador. Percebi a tua hesitação, até teu sinal. Porque assim, como é que pode? É que o Daniel está me pedindo a palavra. Prossiga, Daniel. Eu só queria trazer uma informação, William, de último momento, porque acabou de ser protocolado na Câmara dos Deputados um projeto de lei do governo que é aquela solução, aquele plano B ou plano C de conseguir arrecadação para fechar as contas desse ano por meio de, não é exatamente um leilão de petróleo, é o direito de venda de petróleo de uma série de áreas que já estão sendo exploradas pelas Petrobras e outras petroleiras. Esse projeto pode render 15 a 30 bilhões de reais neste ano ainda, pagos em uma parcela única, diz o projeto, e a data da argumentação técnica, da justificativa, é 14 de abril. Então, esse projeto já estava bem guardadinho ali no Palácio do Planalto há mais de um mês e agora o governo está tirando da gaveta ali, vendo que a história do IOF pode Daniel, acabar. para a gente entender, esse projeto sustentaria uma derrubada do decreto inteiro da quinta-feira passada do IOF ou só o trecho que houve o recuo, né, que acabou... Não. Esse projeto, quando o governo apresentou a reavaliação bimestral das contas na semana passada, e aí precisou usar a alta do IOF para garantir 20 bilhões e fechar a conta, ou cortar demais, o que não fez, o governo não incluiu essa previsão de arrecadação aqui com petróleo. Esse é um plano B ou plano C, que não estava sendo considerado, que tem um potencial de arrecadação de no mínimo 15 bilhões
Tem gente que diz que pode chegar a 30 no Ministério de Minas e Energia, e ali pode derrubar o IOF, que este ano você garante as contas. Tem um ponto interessante aqui que muitos economistas estão levantando, que é o seguinte: por que não vende algumas empresas? Por que não vende as ações da Eletrobras, por exemplo? Por que não privatiza alguma empresa para fazer caixa? Né? Porque isso é contra o dogma. Eu sei, mas então assim, então sangra a companhia. A gente está vendo acumulando o acúmulo de prejuízos das estatais, das grandes estatais. Porque tem plano de investimento. Olha o que aconteceu com o Correios, a própria Petrobras tendo lucro menor. Por que não faz? Por que tem que sangrar o setor produtivo? Isso é que é uma coisa que não entra na minha cabeça. Agora, o que fica parado no ar em função da política, Caio? Você mesmo vinha assinalando. O governo devagarzinho com a mudança das casas legislativas, eu estou indo um pouquinho para trás na linha do tempo, começando em fevereiro. Encontra com Mota e Alcolumbre duas figuras de liderança do legislativo que aparentemente tentam, digamos, aparar algumas arestas. E agora estão dizendo que estão sendo usurpados, ou seja, se solidifica a convicção no Congresso que com esse governo não tem jeito? Nossa, é difícil, William, te responder isso sobre essa percepção. O que fica muito sólido desse movimento dessa semana e de hoje, dessa quinta-feira, acho que até o projeto que o Daniel coloca, e as declarações do Alcolumbre e do Hugo Mota, é que... Estamos na quarta. Perdão. E a declaração, obrigado, a declaração dos dois é de que a ajuda tem limite. Então, a ajuda que o Hugo Mota e principalmente o Davi Alcolumbre vem dando ao governo e recebendo coisas em troca, né? No caso do Alcolumbre, a licença que está para sair lá da exploração de petróleo, os cargos nas agências reguladoras, enfim, no caso do Hugo Mota também, né? Toda essa relação de troca, isso tem limite. O apoio, a ajuda que esses dois personagens estão dando até agora ao governo federal e ao governo Lula tem um limite, porque ninguém chega e pula do precipício. Acho que não dá para a gente projetar, se eles pautarem e derrubarem o IOF, se significa uma falta de apoio do Centrão ou de partidos de direita que estão na base aliada do Lula, a reeleição dele. Acho que não dá para a gente jogar lá dentro. Dá para a gente dizer que entre ficar com um governo criticado por gastar mais do que arrecada, entre ficar com um governo cuja reprovação é maior que a aprovação, e ficar com o setor privado e com os seus eleitores, dos dois, que eles elegeram os dois no começo de fevereiro, eles ficam com os dois. O Caio sugere, Daniel, que a partir de uma bobeira, uma escorregada técnica brutal, como a Thaís assinalou do Ministério da Fazenda, criou-se crise política, pode-se dizer, ou um ambiente político extraordinariamente prejudicial para o Planalto? William, o que eu estou vendo hoje e nos últimos dias, mas hoje também, é uma soma de um baita jogo de xadrez aqui, um tabuleiro muito complicado e de uma sucessão de erros, de estratégia, de cálculo. Erro de estratégia começa por achar equivocadamente que o Hugo Mota ia comprar qualquer agenda do governo, porque, de certa forma, enterrou o PL da anistia, apoiou o imposto de renda, endossa a PEC da segurança, então de que ele está lá para nos ajudar. Isso não é verdade ipsis literis. Ele vai ter as suas pautas, inclusive está precisando responder por outro lado, peitar o governo. Aí você tem um outro erro de estratégia, que é não consultar ninguém, não consultar o presidente da Câmara, do Senado antes de anunciar o IOF e de dar uma entrevista como deu Haddad, responsabilizando o Congresso. E de insinuar depois que se o Congresso derrubar, os deputados e os senadores vão pagar a conta porque vão perder o dinheiro das emendas. Eu acabei de voltar aqui de um encontro com parlamentares, tinha muita gente do Centrão ali que está super disposta a apoiar o governo quando precisa apoiar e disposta a dar o troco quando precisa dar o troco. E ali é claro que todo mundo reconhece que se tirar dinheiro da emenda vai machucar as suas bases. Nenhum deputado gosta de perder dinheiro de emenda. Mas ali o sentimento é, vai cortar dinheiro de emenda, então eu vou ali para o interior do meu estado dizer que o dinheiro não está chegando por causa do Lula. E daqui a um ano tem eleição. E essa história cola. Porque eu também sou o deputado que na minha cidade dá a cara para defender o governo quando precisa.
Então, esse sentimento e uma percepção de que tem um jogo duplo entre governo e Flávio Dino no Supremo. Isso está muito cristalizado hoje na Câmara dos Deputados. Esse é o sentimento, um tabuleiro ali em que cada um está jogando e a Fazenda não está querendo recuar. Pode recuar de uma partezinha do IOF, mas está acreditando sinceramente que o Hugo Mota não vai colocar para votar. E eu acho que vai. Isso por último, para a gente encerrar esse segmento do programa contigo. Como é que se projeta o tratamento das contas públicas a partir desses episódios? Não se projeta, né, William? Não tem nada, não vai aparecer nada explosivo, né? Quer dizer, não é que vai acontecer uma explosão, assim. O que vai acontecer é uma desaceleração mais forte da economia, por exemplo, porque a economia está crescendo muito em função dos gastos, né? Com emendas, inclusive, que estão chegando na ponta. Eu queria só deixar um último recado aqui, que é o seguinte: então, o governo tem que achar o dinheiro que vai repor. De um jeito ou de outro, vai usar o do petróleo. Achou o petróleo aí. Tem que achar o dinheiro repor. Tem que refazer, consertar ali mais uma rusga entre Fazenda e Palácio do Planalto e Casa Civil, e agora também com outros ministérios que estão reclamando da medida. Agora, tem um ponto importante aí, tem que voltar a dar demonstrações de que Fernando Haddad segue forte. Esse foi o grande sentimento hoje no mercado, de quanto tempo Haddad dura. Porque o enfraquecimento dele, este ano especificamente, mas com este evento de agora, está muito nítido dessa batalha que ele resolveu comprar sozinho, achando que ia sair vitorioso, e está saindo derrotado. Thaís, querida, você se deu conta de quantas vezes você fez essa pergunta aqui no programa nos últimos 6, 7, 8, 9, 10 meses? Eu acho que não vai acontecer nada, eu acho que ele vai seguir, mas um país como o Brasil, com a economia que a gente tem, com os desafios que a gente tem, ter um ministro da Fazenda fraco. E diz que tem uma movimentação do Mercadante de novo, né? Mas o Mercadante sempre apareceu, né? Mesmo lá no governo Dilma, no governo Lula, o Mercadante sempre foi a figura. Tem umas figuras assim que são sempre os substitutos, né? E todo mundo sabe da diferença dos dois, enfim. Mas eu não acho que é por aí, eu acho que ele fica mais fraco. Então, é mais do mesmo. É o jogo da busca da credibilidade perdida? Da busca da credibilidade perdida, por aí.